foi inestimável. Justificando que no final, quando todo o espólio documental foi entregue à Procuradoria-Geral da República, o Dr. Souto Moreira era o Procurador-Geral da República, tenha pela primeira vez o Ministério Público reconhecido da existência de indícios da prática de um crime. E, portanto, assim se vê que as comissões de inquérito são úteis e esta em particular poderá ajudar muito na descoberta de factos que são de polícia, mas são de polícia com relevância política, pelo que está aqui em causa designadamente ao nível da supervisão. E isso é o que nos propomos. E relevância, se calhar, para o povo português, para saber exatamente o que é que se passou. O que é importante que as pessoas... Eu vejo que não destaca aqui o plano anticrise, mas que não vamos falar mais dos bancos e aproveito para lhe perguntar o que é que acha que é importante mostrar aos portugueses o que é que está a passar aqui nos bancos, de repente, com avalos, com dúvidas, com coisas para esclarecer, comissões de inquérito, processos a correr no Ministério Público. Bom, veja bem, a supervisão bancária falhou duas vezes. Falhou agora no BPN, falhou antes disso com o BCP. E nós estamos a falar muito de dinheiro. Nós, a propósito do BPN, falamos neste momento de um buraco financeiro que se estima na ordem dos 700 milhões de euros. Só com o Banco Insular, de cerca de 400 milhões de euros assumidos por administradores do BPN em carta, na qual, de resto, confessam factos que eles próprios podem constituir a prática de crimes. Tudo isto é muito grave, porque eu não acredito num capitalismo selvagem, mas acredito numa economia de mercado. Uma economia de mercado só faz sentido, mais agora que falharam todas as economias planificadas, não houve uma que tivesse dado boa conta de si. Uma economia de mercado só existe, só é digna desse nome, se tiver supervisão eficaz. Em Portugal, nomeadamente, a supervisão tem falhado em diferentes patamares. Tem sido assim no setor da eletricidade, continuamos com uma realidade monopolista. Foi assim a propósito do preço do petróleo, onde a supervisão não funcionou. Tem sido assim no setor bancário, com o Banco de Portugal, a não usar nenhum dos poderes que o seu estatuto consagra, e eu recordo que já há muitos anos que existiam indícios que justificavam essa intervenção do Banco de Portugal. É a exata dimensão disto tudo, numa situação que é de óbvia crise, em que os portugueses genericamente passam muitas dificuldades, que esta Comissão de Inquérito pode ter um papel relevantíssimo, porque tem que apurar factos e tem que mostrá-los aos portugueses, num tempo que é também o da política, muito para além do da justiça. Há factos que no imediato têm que ser explicados e há explicações que têm que ser dadas desde logo pelo supervisor, pelo Banco de Portugal, com as características de uma comissão de inquérito, que tem poderes próprios, que transcendem os poderes das comissões parlamentares normais, e onde as pessoas são obrigadas a prestar depoimentos, os documentos têm que ser fornecidos e não basta apenas invocar o segredo. De resto, quando se quer invocar esse segredo, a própria Comissão pode decidir da prestação de depoimentos com reserva. E daí a importância que eu destaco desta comissão de inquéritos, numa discordância que também assumo relativamente à opinião do Dr. Cândido Almeida expressa recentemente. Muito bem, avançamos então para o plano anticrise e esta promessa de criação de milhares de empregos. Quer dizer, eu quando vejo uma declaração do Ministro do Emprego, Vieira da Silva, a prometer agora a criação de 100 mil empregos, recordo-me da promessa dos 150 mil que foi feita há 4 anos atrás, que está por cumprir necessariamente, porque os valores do desemprego dispararam e hoje a taxa de desemprego, que era à data na expressão do Secretário-Geral do Partido Socialista, hoje Primeiro-Ministro, a marca de uma governação falhada, hoje a taxa de desemprego é muito superior àquela que recebeu quando assumiu funções. E, portanto, soa-me algum cinismo, depois de este insucesso manifesto, esta sim a marca de uma governação falhada, só socialista, e de não se terem criado os tais 150 mil postos de trabalho, que para além de mais nem sequer são competência do Governo, o Governo não cria postos de trabalho, propriamente, cria as condições para que os postos de trabalho surjam. Falar-se agora de 100 mil empregos soa a cinismo, e soa a cinismo no momento em que, como me referi há pouco, os portugueses passam muitas dificuldades, e estas grandes parangonas, em fase que é, em boa verdade, pré-eleitoral, não fica bem. E não fica bem num ministro que teria responsabilidade, que tem responsabilidades a este nível, porque este ministro é, em boa verdade, o rosto desse insucesso, desse patamar governativo que não foi atingido. O emprego é hoje um dos principais problemas, se não o principal problema deste país. E acha que alguma parte deste número vai ser cumprida? Ou... O que eu verifico... Com investimento público, pelo menos? Olha, eu sou um deputado eleito por um círculo eleitoral de Braga e eu apresentei a semana passada um projeto de resolução na Assembleia da República que visa precisamente criar programas de combate ao desemprego, programas de apoio às empresas e garantias de acesso ao crédito pelas PMEs no distrito de Braga, designadamente Val do Ave e do Val do Cava, porque eu percebo ali uma realidade que é já de catástrofe social. Famílias inteiras que estão no desemprego, muitas vezes marido e mulher. Há imensa mão de obra, trabalho intensivo, empresas que encerram todos os dias. A Associação Industrial do Minho, por exemplo, avançava que este ano o número de empresas que requereram a insolvência duplicou relativamente
ao ano anterior. O desemprego acima dos 40 anos é tremendo. A imigração é hoje uma realidade. As pessoas vão para a Galiza trabalhar e, portanto, mais do que o desemprego, há uma consequência social desse desemprego hoje que não existia há 4 anos atrás. E, obviamente, tem que haver um plano qualquer, mas tem que haver um plano que também avalie o país nas suas diferenças. Porque o país não é todo igual e esse desemprego afeta mais umas regiões do que outras. Há programas, há fundos hoje de investimento e programas, POPH e outros, que basicamente têm sido absorvidos pelo setor automóvel. Numa realidade, por exemplo, há um fundo de combate às empresas, de combate aos fenómenos da globalização, empresas que perdem postos de trabalho por razão da globalização. É um fundo, salvo erro, de 500 milhões de euros até 2013. Mas a que só podem aceder, por exemplo, a empresas que tenham realidades de despedimento coletivo acima dos 1000 trabalhadores. Ora, se falar em regiões como Val do Ave, Val do Cava, de Val de Sousa, onde há muito desemprego, muito acima da média nacional, a generalidade das empresas não podem aceder a este fundo porque não tem esta realidade de mais de 1000 trabalhadores. E, portanto, um governo sensato tem que adequar os pressupostos destes instrumentos financeiros à realidade do país. Portanto, eu devo dizer que eu quando apresentei o projeto de recurso, de facto, vejo o emprego mais do que a sua dimensão estatística, numa dimensão social que hoje é preocupante, porque as pessoas quando não tiverem o que comer, quando não tiverem como sustentar as suas famílias, alguma coisa vão fazer para que isso seja possível. E é muito importante que o Governo esteja, naturalmente, que todos os planos anticristos são importantes, mas mais do que isso, a compreensão social do fenómeno não deixa de ser importantíssima neste momento. Avançamos para o Estatuto dos Açores. Sim, senhor. O Estatuto dos Açores, porquê? Porque, quer dizer, é reflexo desta conversa que estamos a ter. O país vive momentos difíceis. Os portugueses sentem preocupações a diferentes níveis. Muitas vezes têm que optar entre pagar os impostos ou sustentar a família. O desemprego é essa realidade que referimos, que temos os bens essenciais a crescerem acima da inflação, os salários e os rendimentos e as pensões abaixo da inflação, pensões de quase miséria. Temos um país que está preocupado e temos ao mesmo tempo muito do poder político a concentrar grande parte das suas energias num estatuto de uma região autónoma que é muito relevantíssimo, mas que se centra em 2 artigos de um estatuto numa novela que já dura há meses. E que não faz sentido, quer dizer, seria muito fácil, designadamente, que os 2 partidos do Bloco Central que alternam no poder, acordassem numa forma que tivessem em conta o constrangimento presidencial, mas que avançassem, para além de mais, dotasse a região autónoma dos Açores num estatuto que é importante para o seu desenvolvimento. E eu destaco esta notícia pelo desperdício do esforço político, naquilo que neste momento e nesta conjuntura não faz muito sentido. Até porque não vai terminar aqui, sabe? Porque neste momento a maioria socialista insiste de uma forma com a qual o Presidente da República não concorda. Seguramente que o Partido Social Democrata, que tem deputados em número suficiente para isso, requererá a fiscalização da constitucionalidade. E, bom, enquanto assim sucede, o Estatuto está pendente, vai haver uma decisão do Tribunal Constitucional, bom, e andamos nisto. Enquanto o país espera muito mais dos agentes políticos. Avançamos para as oficinas e os stands de automóveis. Sim. Mais um setor em crise, não é? É mais um setor em crise, porque manifestamente, quer dizer, o setor automóvel, nós hoje discute-se da possibilidade da falência da General Motors, que era alguma coisa impensável há muito pouco tempo atrás, não é? Um gigante da indústria automóvel. Em outros gigantes. É verdade. E que se de facto falir, em cadeia implicará milhões de desempregados um pouco por todo o mundo. Bom, em Portugal, quando o setor automóvel está ele próprio também deprimido, constrangido, verifica-se que é exatamente o setor sobre o qual incide mais da carga fiscal. E quem percebeu esta discussão orçamental recente percebe também como houve um agravamento fiscal ao nível do setor automóvel. E daí que, quando se refere que metade das oficinas e stands de automóveis encerrarão, ou estão a encerrar, percebe-se da dimensão deste fenómeno e da falta de critério até na política orçamental deste governo, que não percebe que não é asfixiando a economia, tentando, numa base quase de distorção fiscal, buscar mais e buscar mais e buscar mais receita, que ajuda a economia, porque assim as empresas encerrando depois não há receita fiscal sequer, nem há receita fiscal, nem há postos de trabalho. Dupla perda. É uma dupla perda e esse é um sinal preocupante também que esta notícia nos traduz. Tínhamos ainda aqui a Grécia, mas eu salto já para um tema que foi notícia ontem, que já estamos aqui na reta final, para esta instabilidade que foi notícia ontem dentro do CDS-PP. Queria perguntar-lhe se considera que é instabilidade ou não. Bom, eu ontem li e eu vi que sairiam 100 militantes do CDS, afinal eram 7. Não me importa muito. 7 ou 100, são todos eles militantes do CDS, são 100 muito bem. Destaco aqui que, entretanto, sobre esta direção já entraram 1.700, para que perceba bem também da dimensão do que aqui
do que aqui está em causa. Quer dizer, eu sobre isso só gostava de dizer que o CDS é um partido democrático, e num partido democrático é-se livre para entrar, mas também se é livre para sair. Claro que a forma como essa vivência democrática acontece também não deixa de ter a sua relevância. E o que eu realço a propósito desta decisão é que, enfim, há duas opções possíveis quando se perde. Uma é perdendo, ficar, discordando se for caso disso, como em democracia é muito normal. A outra hipótese é perdendo, sair. O que também se diz muito, diz muito da forma como se encara o fenómeno democrático. Agora, e qual dessas opções considera a melhor? Não, ou seja, eu já discordei, nunca saí, nunca me demiti. Era deputado, mantive no grupo parlamentar, afirmei sempre as minhas discordâncias no esforço que era liberdade de opinião. Agora, tenho a certeza de uma coisa, é que se nesses momentos de discordância eu me tivesse desfiliado, seguramente renunciaria ao mandato de deputado, porque o que não me passa pela cabeça, e acho que diz tudo também, em termos da decisão e de quem a toma, o que não me faz nenhum sentido é que alguém se desfilie, invocando razões de princípio de discordância num partido, mas depois se mantenha como deputado, ocupando um lugar que nem sequer é seu, porque recebeu, para ali de baixo, quer dizer, porque estamos a falar de um deputado que substitui outros deputados, e seguramente que esses deputados, que por razões relevantes para o partido, tiveram que sair da Assembleia da República, não sairiam se lhes passasse pela cabeça que quem fica, enfim, retiraria esse lugar que é do partido. E desse ponto de vista, quanto às razões doutrinárias, quer dizer, nem sequer comento muito, porque houve designadamente uma outra declaração dita por uma outra pessoa que tem a consistência doutrinária mais ou menos da gelatina, não é verdade? E, portanto, nem sequer me releva muito. Em relação aos eleitores e futuros eleitores do CDS-PP, como é que eles devem, para concluirmos, como é que devem olhar para o partido? Há aqui uma divisão? Ou é, não há nenhuma divisão. É o partido a reorganizar-se? O Presidente do partido acabou de vencer umas diretas com 95% dos votos. O que é que se lhe pede mais? Quer dizer, quando um Presidente de um partido vence umas eleições diretas com 95% dos votos, está tudo dito e explica-se muito também desta decisão, desta saída destes muito poucos, porque, enfim, aos que se conformam com a derrota, porque percebem-na como uma circunstância normal da democracia, esperam a mudança do ciclo, entretanto divergem, se for caso disso, contribuindo no partido e, desse ponto de vista, cumprindo, como suponho eu, aquilo que também são os seus deveres doutrinários, estatutários, partidários, o que quiser. Aos outros que, perdendo, zangam-se com quem teve outra opção e saibam. É uma opção, é uma expressão também de liberdade. Como disse, num partido democrático é-se livre para entrar, é-se livre para sair. O que eu realço aqui é que, felizmente, nos últimos anos da vida do partido, têm entrado muitos mais, 1.700, como disse, do que saíram. São 7 e não 100, afinal. É a vida. Muito bem. Obrigada pela sua participação nesta revista de imprensa. Nós voltamos às 11 com mais informação. Até lá.